Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 395, quando Santa Teresa está em vias, ou seja, tratando das dificuldades da fundação de duas casas da regra reformada do Carmelo, uma em Duruelo, que é uma casa de frades, não é? Homens, não é? E outra em Valladolid, de monjas, não é? Enquanto se efetuavam as diligências para a fundação, né? As fundações, né? Teresa dava diariamente instruções da regra primitiva ao jovem Frei Juan, o excelente aluno que ele era. As perfeições que nele descobria Teresa deleitavam-no tanto que não teve paciência de esperar pela fundação para o ver com o hábito da sua ordem. Pediu às monjas de Medina que lhe fizessem um saial de estamenha e impôs-lhe, através da grade do locutório, sem dúvida na presença de toda a comunidade. Frei Antônio, que contava ser o primeiro, aceitou a situação com seu habitual bom humor. Contudo, não resistia à tentação, de uma vez por outra, dirigir ao seu pequeno companheiro umas quantas piadas por ter recebido o hábito dos descalços das mãos de uma mulher. E Dom Bernardino? Teresa não podia esquecê-lo por mais tempo, e depois de uma visão em que o Senhor a aconselhou a apressar-se, pois a pobre alma estava em grandes padecimentos, mal se atrevia a esperar que o padre Julian regressasse com as indispensáveis autorizações. São lembrados que o Dom Bernardino é que doou lá a casa, o terreno em Valladolid. E, por revelação, Santa Teresa sabia que a alma dele ficaria no purgatório até que a primeira missa fosse celebrada no mosteiro de Valladolid, né? Ao anoitecer do dia 9 de agosto, iniciou a caminhada de 40 quilômetros de Medina a Valladolid, levando consigo o Frei Juan de San Matias, o seu fiel cavaleiro, padre Julian, que entretanto regressava apenas com autorização do provisor, e 6 mulheres: irmãs Isabel da Cruz Arias e Antônia do Espírito Santo, que havia trazido de Malagón; Maria da Cruz, uma das primeiras monjas de Ávila; Ana de São José de Medina, 2 da Encarnação de Ávila, e uma jovem leiga de nome Francisca de Villalpando, que mais tarde professou como irmã Francisca de Jesus. Estava decidida a fundar o convento no dia seguinte, festa de São Lourenço. Festa de São Lourenço é 10 de agosto? Acho que é, né? Aguardavam-nas, como é habitual, as dificuldades imprevistas que chegaram à quinta de Dom Bernardino. A quinta de Dom Bernardino era exatamente o que ele tinha doado, né? Abre aspas. Ao ver a casa, fiquei bem contrariada, pois entendi que seria desatino estabelecer ali as monjas, a menos que se dispensassem grandes somas. Na verdade, o sítio era de grande recreação,
uma vez que o jardim era tão deleitoso. Fecha aspas. A propriedade não era suficientemente resguardada para convir a contemplativas, e seria necessário mandar a Valladolid buscar pedreiros e levantassem muros de adobos a toda a volta. Além do mais, ficava muito distante da cidade. Finalmente, uma vez que não se obtivera ainda a licença do abade, nada se poderia fazer sem ela, exceto acolherem-se ao mosteiro mais próximo até consegui-la. Dirigiram-se, pois, ao mosteiro das Carmelitas Descalças e lá permaneceram 5 dias, até que os muros se concluíram e foi recebida a licença do abade. Foi na manhã do dia da Assunção de Nossa Senhora que o padre Julian celebrou finalmente a primeira missa na antiga casa de Dom Bernardino. No momento da comunhão, Teresa viu, de pé, atrás do sacerdote, a figura de Dom Bernardino, com o rosto resplandecente de alegria e, abre aspas, erguendo ambas as mãos, agradeceu-me pelo que tinha feito para o ajudar a sair depressa do purgatório, fecha aspas. E foi assim que, com um sorriso que jamais se pode esquecer, Dom Bernardino entrou na felicidade perpétua. Aqui a gente termina o capítulo, né? Esse capítulo, o mais importante dele, né, que é narrado aqui, é o encontro de Santa Teresa com São João da Cruz, né? Que é um encontro de 2 grandes santos, 2 grandes místicos, e eu sempre digo que encontro de santos é uma coisa tão especial, né? Na vida da igreja, né? Na vida dos fiéis, na vida nossa, né? Que lemos esses encontros, né? com deleite, né? Então agora nós começamos um outro capítulo chamado Advertência a Filipe II. A madre permaneceu em Valladolid durante todo o outubro de 1568 e grande parte do inverno, no mosteiro recém-fundado, né? Antes do fim de setembro, mandou o Frei Juan de San Matias a Duruelo, a fim de preparar e mobiliar a casa. Entretanto, procurava ela uma casa mais adequada em Valladolid, pois as monjas caíam de cama uma atrás das outras e as suas próprias dores se intensificaram com o ar úmido que subia do rio gelado. Nos princípios de novembro, sentiu grande alívio com a notícia de que Dona Luísa de la Cerda tinha finalmente enviado o seu manuscrito ao beato Juan de Ávila, que o apreciou grandemente e apenas sugeriu umas breves modificações. Antes do fim do ano, Teresa decidira fundar um convento em Toledo. Foi o padre Pablo Hernández, jesuíta, o seu Padre Eterno, quem, primeiramente, lhe sugeriu o empreendimento. Tornara-se seu confessor e devotado amigo antes de ela sair de Malagon, e tanto que costumava dizer, abre aspas, Teresa de Jesus é uma grande mulher das telhas para baixo, e acima delas é muito maior ainda. Fecha aspas. Aconteceu que, por essa altura, um dos seus dirigidos, um rico mercador chamado Martín Ramírez, estava mortalmente enfermo e resolveu fazer qualquer coisa por amor de Deus e da paz de sua alma. O jesuíta deu-lhe por conselho que fundasse um convento para a Madre Teresa. Ramírez concordou, mas faleceu no último dia de outubro de 1568, antes de poder chegar à fala com a santa. Um seu irmão, Alonso, escreveu à madre comunicando-lhe o desejo do defunto,
e o mesmo fez o seu genro, Diego Ortiz, com grande insistência. Teresa já resolvera aceitar a sua proposta quando, a 13 de dezembro, escreveu a Dona Luísa, que estava em Toledo, pedindo-lhe que tratasse de obter autorização do administrador da diocese e recomendando que seria melhor não lhe mencionar o nome, mas limitasse a dizer que era um convento de carmelitas descalças. Pouco depois do dia de Reis, escreveu a Diego Ortiz em termos mais definitivos, abre aspas, o padre doutor Pablo Hernández escreveu-me a dizer a mercê e a esmola que me haveis feito, oferecendo-vos para fundar uma casa desta sagrada ordem. Creio que foi por certo o Senhor e a sua gloriosa mãe, padroeira e senhora minha, que assim moveram o vosso coração para realizar tão santo empreendimento, que espero muito servirá a sua majestade e a vós encherá de grande proveito de bens espirituais. Assim o Senhor o queira, como eu e todas as irmãs lhe pedimos, e doravante toda a ordem. Fecha aspas. Teresa e as irmãs passaram quase todo o inverno doentes. Em fevereiro de 1569, mudaram-se para uma casa mais saudável, dentro da cidade, adquirida para elas por Dona Maria de Mendonça. A sua benfeitora adoeceu então seriamente e a madre, tendo ido passar um dia com ela, aí ficou retida pela neve durante uma semana ou mais. A 19 escreveu a Alonso, a 19 de fevereiro, escreveu a Alonso Ramírez, explicando-lhe a demora e pedindo-lhe que não comprasse casa alguma enquanto ela não chegasse a Toledo. Abre aspas, pois quero que ela nos sirva inteiramente, uma vez que vós e aquela que está na glória nos dão a esmola. E aquele, que está na glória, que é o não sei se é tio, o pai, do Alonso Ramírez. Ela continua, aqui, Santa Teresa, abre aspas, no que se refere às licenças, a do rei tenho por certa, com o favor do céu, embora se passem alguns trabalhos, pois sei, por experiência, que o demônio sofre tão mal essas casas, que sempre nos perseguirá. O Senhor, porém, tudo pode fazer, e o inimigo foge com as mãos na cabeça. Tem havido por aqui grande oposição, e por parte de pessoas da maior importância, mas tudo já está acabado. Não suponha vossa mercê que vai dar ao Senhor apenas aquilo que agora pensa dar, senão muito mais. E assim Deus nos recompensa das boas obras, arranjando maneiras de fazermos outras, e nada é darmos uns cobres que tão pouco nos custam. Quando começarem a tirar-vos pedras, e ao Senhor vosso sobrinho, e a todas nós que estamos relacionados com o assunto, tal como fizeram em Ávila, quando da fundação de São José, então correrá bem este negócio, e eu acreditarei que o mosteiro nada terá a perder, nem aqueles que sofrem todas as preocupações, mas que muito haverá de ganhar. Não vos inquieteis, Senhor. Tenho pena de que aqui não esteja o nosso padre Hernández, mas, se for necessário, tentaremos que ele volte. Em suma, o demônio já começou. Bendito seja Deus, que, se não lhe faltarmos, não nos faltará. A minha saúde está bastante abatida, embora a febre não me tenha voltado. Fecha aspas. Quando Teresa saiu de Valladolid, antes dos fins de fevereiro, fazia ainda frio, as montanhas encontravam-se cobertas de neve e os caminhos ainda gelados estavam impraticáveis em alguns pontos. A estrada principal, que seguia para Medina, na direção do sudoeste, encontrava-se, porém, aberta ao trânsito, e a madre meteu-se valentemente a caminho, na companhia das duas irmãs de São José de Ávila, Isabel de São Domingos e Isabel de São Paulo, e do padre Gonçalo de Aranda, como capelão, rumo a Duruelo, que é a fundação lá
dos frades, né? Teresa passara todo o inverno ansiosa por ver o recém-nascido mosteiro. Fora para ela uma grande alegria saber que Frei Juan aí celebrara missa em 28 de novembro de 1568, descalçando os sapatos e adotando o nome com o qual viria a ser universalmente conhecido, João da Cruz. Tudo isso lhe havia contado Frei Antônio. Abre aspas, veio a Valladolid para me falar com grande satisfação e contou-me o que tinha levado para Daluelo, e que era bem pouco. Provera-se apenas de relógios. Levou não menos que 5, o que achei muito divertido, explicando-me ele que era para ter horas certas, pois não tencionava viver descuidado. Contudo, creio que nem tinha onde dormir. Fecha aspas. Quão diferente do aprumado e bem vestido prior, que antes apreciava a convivência com a alta roda de Medina, era o alentado homem que a madre encontrou ao chegar à quinta de Duruelo. Frei Antônio de Jesus, tal era o nome que adotara, varria vigorosamente o átrio da capela e aparentava gostar da sua tarefa. Que é isto, meu padre? Exclamou Teresa. Que efeito da vossa dignidade? Frei Antônio voltou-se e suspirou. Abre aspas. Lastimo o tempo em que a tive. Fecha aspas. E pondo de lado a vassoura, veio ao encontro da madre fundadora para lhe mostrar a casa. Entraram primeiro na capela e, abre aspas, fiquei maravilhada de ver o ambiente de devoção que o Senhor ali fazia reinar. Por toda parte, cruzes. Por toda parte, caveiras. Fecha aspas. Continuando aqui, Santa Teresa. Não me posso esquecer de uma cruzinha de madeira colocada sobre a pia da água benta, a qual estava colada uma imagem de Cristo em papel, pois infundia mais devoção, a meu parecer, do que se fora de escultura muito bem lavrada. O celeiro, onde podiam recitar as horas, porque no meio era alto, servia-lhes de couro. Mas tinham que se abaixar muito para entrar nele e assistir à missa. Nas duas extremidades do mesmo celeiro, com vista para a capela, tinham feito 2 ermidinhas, onde não podiam estar senão sentados ou deitados, e encheram-nas de feno, por ser um lugar muito frio, e quase lhes dar sobre a cabeça o telhado. Havia nelas 2 postigos para o altar, 2 pedras por cabeceira, e também aí cruzes e caveiras. Fecha aspas. Teresa escutou com profunda comoção o relato que eles lhes fizeram da sua vida. 4 rezavam juntos o ofício: Frei Juan, Frei Antônio, um tal Padre Lucas, dos Carmelitas Calçados, que não fora aceito por motivos de saúde, e um jovem que ainda não havia recebido as ordens, o irmão José de Cristo. Depois de rezarem as matinas, à meia-noite, só à hora de prima, voltavam ao que chamavam celas e, entretanto, permaneciam absortos em tão profunda oração que nem sequer se davam conta da neve que lhes caía sobre os hábitos através do teto esburacado. Além de tudo isso, exerciam um ativo apostolado que não era menos do que heróico. Os habitantes daquelas aldeolas e quintas isoladas andavam em grande abandono espiritual. Não tinha quem lhes celebrasse missa ou ministrasse instrução religiosa, e achavam-se desamparados de toda assistência sacerdotal, pois nenhum mosteiro havia nas proximidades, nem posses para o manter. Estavam mais ou menos como
nós estamos hoje, né? Sem pastores, né? Esses camponeses, né? Até que os dois frades apareceram no velho casarão da granja, envoltos do hábito da reforma da Madre Teresa. Depois de uma noite de oração, Frei Juan e Frei Antônio palmilhavam 5 ou 6 milhas através dos campos para pregar aos pastores e aldeões. Andavam descalços, mesmo com neve cerrada. E assim se afatigavam todo o dia, pregando e ouvindo confissões, sem se lembrarem sequer de comer, até que já tarde avançada regressavam a Duruelo para uma refeição em comum. O povo, observando a vida santa que levavam e o descuido de si mesmos em que viviam, começou a levar-lhes mantimentos, mais até do que necessitavam. Fidalgos que viviam nas redondezas ouviam falar dos seus trabalhos e da alegria com que os executavam e iam a cavalo até o convento para se confessarem. Entre eles contava-se Dom Luís de Toledo, el Senhor de las 5 Vilas. Abre aspas para Santa Teresa. Este fidalgo, escreveu Teresa, tinha construído uma igreja para um retábulo de Nossa Senhora, por certo bem digna de ser venerada, a qual seu pai enviara de Flandres, por intermédio de um comerciante, à sua avó ou mãe, não me recordo bem. Afeiçoou-se tanto à imagem, o mercador, que a reteve em seu poder muitos anos, e só à hora da morte a mandou entregar. É um retábulo grande, tão belo, que nunca vi coisa melhor em minha vida, e muitas outras pessoas dizem o mesmo. A pedido do cavaleiro, foi o padre Frei Antônio de Jesus àquele lugar, e tendo visto a imagem, afeiçoou-se-lhe tanto, e com muita razão, que aceitou a proposta de transferir para lá o mosteiro. É numa aldeia chamada Mancera. Tinha um inconveniente de não haver poço que fornecesse água, nem parecia possível algum dia. Contudo, ali desconstruiu o cavaleiro um convento pequeno, de acordo com a sua profissão, e deu-lhes os paramentos necessários, tudo com muita decência. Não quero deixar de dizer como o Senhor os proveu de água, pois foi coisa tida por milagrosa. Estava um dia, depois da ceia, o padre Frei Antônio, que era prior, no claustro, com seus religiosos, falando sobre a necessidade que tinham de água. De repente, levanta-se, toma um bordão que trazia consigo e traça com ele num certo lugar, o sinal da cruz. Parece-me que o traçou, mas não me recordo bem. Ao menos assinalou o lugar com o bordão, dizendo: agora cavai aqui. Mal cavaram um pouquinho, jorrou tanta água que é difícil esgotá-la para limpar o poço. É água de beber, muito boa. Dela gastaram para toda a obra da construção e, como já disse, não há meio de secar. Mais tarde, fizeram uma horta e procuraram abastecê-la de água, mas até agora nada puderam achar, embora eu tenha colocado nora e feito bastantes gastos. Fecha aspas para Santa Teresa. Escrevendo então a casa do convento dos frades, que se mudou então de Duruelo para Mancera, né? A casa de Duruelo caiu em ruínas antes mesmo de os frades se mudarem para Mancera, e pouco ou nada resta hoje dela. Mas a reforma, aí estabelecida por São João da Cruz e Frei Antônio, sob a inspiração e a direção da Madre, manteve-se até o presente.
do humilde lugarejo de Duruelo, ela irradiou por todos os cantos da Espanha, estendeu-se à Itália e desde então, silenciosa, mas irresistivelmente, a todo o mundo. Então, mais duas fundações de Santa Teresa, né? Valladolid e Mansilla, né? Ela estava indo para Toledo, né? A madre continuou a sua jornada até Toledo, passando por Madrid, onde possivelmente fez uma pequena paragem. Deve ter sido nessa altura que, segundo a tradição carmelita, recebeu, enquanto orava, uma revelação referente a Filipe II, que era o rei de Castela. Era aquele, por certo, o mais desafortunado ano da vida do incompreendido monarca. Atacava o mal da gota que o iria atormentar até a morte. Em julho, Dom Carlos, seu filho único e herdeiro, morria na prisão. Em outubro, sua terceira mulher, a rainha Isabel de Valois, era sepultada no convento das franciscanas descalças de Madrid. Nesse mesmo outono, 1568, Filipe viu-se forçado a pedir emprestados em Gênova, com alto juro, centenas de milhares de ducados, e enviava-os por barco ao Duque de Alba para pagar às tropas nos Países Baixos, que era a possessão, né, espanhola. A juros altos, né? Em Gênova, né? Provavelmente de judeus, né? Que controlavam o fluxo de dinheiro nessa época. Um dos banqueiros internacionais traiu o segredo de Estado em favor do governo da Inglaterra, o qual, não obstante a amizade que exigia manter pela Espanha, se apoderou do ouro e nunca mais o devolveu. Que estava indo, né, para os Países Baixos, né? A Inglaterra sempre foi assim, né? Ela nunca... Eu acho que eu caí aqui, mas na verdade o Skype aqui deu um tilt aqui. Mas eu estava dizendo que a Inglaterra roubou, né, o ouro de Filipe II, que Filipe II tinha mandado para os Países Baixos, porque foi traído por um dos banqueiros lá, né, que deve ter emprestado o dinheiro para ele. A Inglaterra sempre foi essa salafrária de sempre, né? Esse ladrãozinho da história, né? Sempre foi assim. E nunca mais o devolveu, né? A partir daí, o Duque de Alba, depois de tantas e tão brilhantes vitórias, viu-se colocado na perigosa situação de ter que agravar os impostos que tanto exasperavam já o povo dos Países Baixos, o que aumentou consideravelmente as dificuldades da coroa de Espanha. Eu vou parar por aqui. Na verdade, esse caso do Filipe II é um pouco mais longo. E a participação de Santa Teresa também vai ser explicada aqui, mas nós já estamos já no final da leitura e eu vou parar aqui e na próxima vez que nós nos encontrarmos eu vou reler esse parágrafo que eu li aqui para a gente então ver o caso todo completo numa tacada só, né? Então eu estou na página 406, tá? Da biografia. E esse caso com o Filipe II a gente vai contar não amanhã, porque amanhã nós não vamos ter leitura, mas depois de amanhã, né? Amanhã é exatamente o Dia dos Mortos e Finados e na sexta a gente reencontra. Amanhã tem missa, né? Então, eu queria... Bom, esse capítulo que eu comecei a ler, né? Que inclusive, o título é Advertência a Filipe II, conta, né,
a fundação de mais dois, a parte que eu li, conta a fundação de mais dois mosteiros, um de Valladolid para as monjas e finalmente, coisa que a Santa Teresa já tinha muito planejado, né, um mosteiro para os frades, né, que era para ser em Duruelo e passou a ser em Mansera, né, com Frei Antônio e Frei Juan, que tomou o nome de João da Cruz, né? Então, São João da Cruz, tá certo? Então eu queria passar a palavra aí agora para vocês, para ver se vocês têm alguma observação ou comentário a fazer da leitura de hoje. Ei, professor. Diga, grande Márcio. Sou eu, né? Bom, a gente, toda vez a gente continua vendo aí a vida austera desse pessoal, né? Que fica vendo, mesmo as outras pessoas, os leigos comuns, mais simples, e até mesmo os nobres não tinham uma vida tão confortável quanto hoje. Nada confortável. Nada confortável. Uma vida ainda que fosse com mais luxo do que a média, ainda era uma vida até bem austera, vamos dizer assim, né? E o conforto, ele vai diluindo, né, a virtude das pessoas, né? E o pessoal, hoje em dia, o que mais procura é conforto e comodidade. E o nível moral cada vez crescendo mais e mais. Mas essa parte aí da Inglaterra, essa parte me chama atenção. Até uma vez uma conhecida nossa sugeriu um livro que é a História Criminal do Governo Inglês. Nossa Senhora, deve ser 1.500 páginas, porque essa história... Nossa, aí... ele é grande, mas ele é bem resumido. Se pegar em detalhes, a gente tem que pegar um enciclopédia. Porque aí a gente vê, né, o que é um povo que perde a fé, que também vai perder a moral, né? E igual o senhor falou, os bandidinhos, né, eles estão mais ou menos igual o chefão do PCC, né? Começa como batedor de carteira e termina liderando uma máfia, né? E tudo foi herdado pelo país que eles fundaram nas Américas, tá? Exatamente. Não, tudo. A mentalidade é a mesma, inclusive, mesmo estilo de... É roubo. Mesmo são ladrões. São ladrões. Exatamente. São ladrões. Não, e o estilo de roubo deles não basta para eles roubo, tem que ser latrocínio, né? Roubar e matar. E tem historiador que fala, quem dera que a gente fosse colonizado pela Inglaterra em vez de Portugal. A Nigéria, a Índia, eu acho que elas têm muito a dizer sobre isso. Mas bom, depois, mais tarde, quando tiver a União Ibérica, isso vai sobrar para Portugal também, que estava ingenuamente acreditando que os ingleses eram amiguinhos de um tratado que eles fizeram lá no século XIV, de amizade, de comércio com eles, sei. Com esse pessoal aí, você ganhar um abraço e ganhar uma punhalada nas costas. Só lembrar aqui que aquela região da Palestina, que hoje está com a complicação, hoje não, né, sempre teve, era possessão inglesa. Pois é, eu falei com o Paulo uns dias para trás aí. Essa confusão deles, isso aqui foi criado pelos ingleses. Mas é claro. Né? Antes da Primeira Guerra Mundial ali, não tinha nada de uma região como qualquer outra do mundo. E eles dividiram a terra, não só lá na Palestina, como também em outros lugares, como na África, misturando povos antagônicos. Sempre foi assim, né? No mesmo lugar, para eles poderem viver em guerra. Né? Mesma coisa da Índia e do Paquistão. Índia, Paquistão. Mesma coisa. Vários países. E naquela região ainda teve aquele Rothschild, né? Que ficou... inglês, né? Que ficou comprando as terras lá no princípio do século XX. Todos eles fazem isso, né? E exploram tudo, tomam terra dos outros. Não, né? Deixa o pessoal... É uma desgraça para a humanidade, assim. Inglaterra e Estados Unidos é uma desgraça. Porque eles justamente, aquele pessoal ali do Levante, né, que tem muito dinheiro, viu neles uma oportunidade, né, depois que eles viraram protestantes, uma oportunidade de utilizar esse pessoal, um acordo do tipo, olha, nós vamos fazer vocês ganharem muito dinheiro, ficarem muito ricos, serem donos do mundo, mas vocês vão ter que nos ajudar a fazer isso, né? É o que a gente vive hoje, isso, reflexo tudo disso, né?
Agora, essa história criminal do governo inglês, assim, é bom tomar alguma coisa assim pro estômago também, assim, né? Diz a Ana Paula de tomar uns engove, assim. Não sei, engove pra Ah, mim não faz muito resultado, não. esse livro tá traduzido? Ele é traduzido, daqui a pouco eu vou teclar o nome dele, a Ana Paula comprou um sebo. Ele é uma dedicatória de alguém aqui de 1948, só pra você ter Ah, ideia. não, então não deve estar. E depois ele não é É... politicamente correto, ele não deve estar sendo. Não, né, pessoal, se chegar a fazer isso é muita ousadia, né? Se bobear, eles mandam a Polícia Federal apreender. Ah, Vamos ver aqui. Ele foi escrito pela primeira vez, no original, em 1842. então. Essa edição aqui de 1941, governo inglês com Z ainda por cima, né? Não é Uhum. uma grafia até. Dá gosto, viu? Está em bom estado. Depois nós vamos colocar colocar o nome do autor aqui. De repente o pessoal acha aí É. também, né? Mas é aquela coisa, né? Os ingleses roubaram aí as terras depois, acabaram roubando as terras do México aí, na Não, guerra, não. E eles né? montaram Americana. o maior sistema de roubo com a pirataria, né? Sim, começou com a pirataria, quer dizer, Eles isso aí já roubavam foi todo mundo, uma. qualquer coisa que ia por mar, acabou. É, é a pirataria, dali veio a marinha inglesa, né? E pronto, Ah, aí dominou ali o trânsito mundial. Sem contar o tráfico de ópio, né? Também. Tem muitos magnatas que hoje aí posam de bilionários que começaram a vida traficando ópio, né? Não sei se você sabe. assim, mas, claro. Tráfico de Né? droga, né? Até lá em Hong Kong era um entreposto disso, e tem É, um banco que hoje até que tem uma sigla lá que eu não vou nem mencionar, que até hoje vive com o nome sujo aí por lavagem de dinheiro, né? E era um dos que ajudavam muito nesse tráfico de ópio. é. A pessoa ganha como traficante, muitos desses aí ganhavam como traficantes de droga, exploradores de prostituição, que mais? Chantagens, extorsões, sequestros, basicamente como uma máfia, né? Eles tentaram destruir a China com ópio, né? Exato. Um E país aí inteiro. ele. Exato. Então resolvendo fazer a mesma coisa com o Ocidente. Então viram que deu certo, O né? E continente até mesmo já foi, né? já tem essa expertise, né? É. E mesmo até a própria guerra do Afeganistão lá tinha certos interesses ainda de alguns produtores, distribuidores de ópio e o pessoal do comércio de heroína aí Ah, também, né? ah. Que tem muitos militares americanos falando, o que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? Né? Eles estavam simplesmente tirando o ópio da mão do Talibã e passando para os que traficavam antes. É, Né? Pelo que eu fiquei sabendo, inclusive o Talibã, olha para onde é que está indo a nossa conversa, Talibã. O pessoal do Talibã tinha proibido plantação de papoula, quase que eliminado a produção de ópio lá, e o pessoal voltou com ela depois que tocou o Talibã de lá. ah. Bom, mas é isso aí para a gente ver o que né, tem aí também por trás dessa guerra aí de Flandres, né, que era aquela região ali da Bélgica, já tinha já uma. Aí me parece que é o começo do conflito com o resto ali dos Países Baixos, que acabou indo levando à independência do atual, dos Países Baixos, né? De um colega de trabalho que era de lá e falou assim: a Holanda é uma parte dele, como a Amazônia é uma parte do Brasil. Lá a gente não chama Holanda, embora todo mundo chame de Holanda, né? É. Mas são os Países Baixos. E depois isso acaba caindo com o Brasil, né? E os ingleses depois saquearam várias incursões para desestabilizar a França, saquear a costa espanhola e portuguesa também, Claro. né? E esses lances de pirataria é uma barbárie completa. Né? Assim, resumindo, perca a fé e torne-se como um deles. E na verdade, na vida prática, a gente, assim, quase que se vê forçado a viver como eles, né? Mesmo espírito, mesmo modo de vida, ou seja, muitas vezes você deixa de progredir na vida, põe um freio, porque tem um freio moral ali que te leva a falar assim, não, isso aí é imoral, uma coisa dessa é imoral, né? Mas fora isso, são esses monges, essas monjas, né? São admiráveis, né? Hoje em dia
como eu gosto de falar com o senhor, né? São parecidíssimos com os nossos Mauricinhos e Patricinhos do Mato, né? E até muitos de nós, as nossas gerações ainda São. vivas. É. Mas Embora, não temos mais os exemplos deles, né? pois Infelizmente, é, né? embora eu já tenha visto, assim, entre os meus avós, um estilo de vida mais parecido com o deles do que com o que se vê hoje em dia, viu? Já os filhos deles, ou seja, nossos pais, já nem tanto, mas ainda tinha algum resquício. E poucos de nós já tinham uma certa afinidade com a austeridade, né? Que é o que é igual, às vezes eu reclamo com a dona esposa aqui, né? As coisas que às vezes eu tinha de fazer na infância, coisa que muita gente adulta não faz, é você, graças a Deus que isso aconteceu, porque isso se tornou, isso te fez se tornar a pessoa que você é, nas virtudes que você tem. Claro que não sou um sujeito, né? Mas um pouquinho melhor que a média em certas coisas, até que sim, embora seja pior do que em outras, né? Mas o que os pais precisam ver também, exatamente isso. Mesmo os nossos pais ali, tradicionais na liturgia e liberais dos costumes, a gente vê eles meio que poupando os filhos também de muita coisa. Não digo completamente. todos, há exemplos muito bons ali também, de ótimos pais. Mas poupam os filhos de dificuldades e depois fica esse bando de gente mole e mimada por aí que quer salvar o Ocidente, né? Mas é isso, professor. Não, é verdade. Enfim, a Inglaterra já. Quer dizer, a perda de Flandres, né? Os Países Baixos ali, Bélgica, foi praticamente assim, o maior símbolo, né, da vitória dos protestantes, porque aquela região era muito importante, né? E assim, aquilo ali consolidou, né? O protestantismo consolidou ali para nunca mais, né, largar a mão daquilo ali, né? Então, essa possessão espanhola era muito importante para a cristandade e a perda dela foi realmente terrível. Mais alguém quer fazer alguma observação? Professor, a gente sempre quer aumentar a lista, né, dos crimes da Inglaterra. Mas só lembrando que a questão do ópio, também tão grave, foi o que a Inglaterra fez com a China. E também porque a China já estava começando a receber os missionários católicos. E eles praticamente, ao distribuírem, né, o ópio para a população chinesa, quando o imperador resolveu expulsar os ocidentais, expulsaram os católicos, né? E esse comércio, os corsários, né, que foram criados, não sei, acho que foram criados por aquelas companhias das Índias Ocidentais, eles atacaram especialmente os navios espanhóis e dividiam a carga com os ingleses. E nós não podemos deixar de esquecer também o que os ingleses fizeram com os irlandeses, que também eram católicos. Aquilo foi impressionante. Uma verdade. Eles praticamente permitiram que a população fosse dizimada. Além das guerras que faziam, eles concorriam, né, com a fome, proibindo exportação, quer dizer, um verdadeiro genocídio, né? Destruindo as plantações da Irlanda, né? E agora, assim, fora isso, a gente está falando aqui, né, da parte de comércio, mas eu não li esse livro, nunca nem tinha ouvido falar, mas existem registros de extermínio de população aqui no final da Patagônia, populações autóctones que foram dizimadas no extremo da América do Sul, os aborígenes australianos. Sim. E sem falar o Rhodes, né, que criou da África. Na África. William Então, assim, o histórico. E uma coisa que aconteceu muito na região da África
foi a ida de missionários ingleses para destruir a evangelização que os católicos iam fazendo. Uhum. Né? Então, um domínio muito expressivo, né, para a cristandade, no sentido da divisão e da destruição. E isso foi herdado depois pelos Estados Unidos, né? Infelizmente. Pois é. É uma coisa interessante que quando a gente vê a diferença, né, da colonização espanhola e portuguesa, e a gente pega esses livros de história, não é livro de história, né? Hoje existe um domínio desse discurso de civilização agressiva, que coloniza, destrói a cultura e tudo mais, mas esse traço é tipicamente americano, inglês e holandês também, né? Os holandeses também, os franceses também eram muito agressivos. E é interessante que a pecha recai sobre Espanha e Portugal. Por causa disso. O típico da esquerda, acusas o que você faz, chamas o que você é. E sobretudo porque eram católicos. Né? Isso, né? É só. Só isso. Não tem. Uma coisa. Eles roubaram tudo, né? Roubaram o ouro, roubaram as riquezas do mundo inteiro, mas dos católicos sobretudo. E depois destruíram culturalmente, criaram uma civilização, né? E destruiu culturalmente as nossas capacidades de até recuperar a nossa história. Né? Hoje nós somos tão indefesos que nem defesa intelectual nós temos contra essa corja, né? que enfim, vejam todas as últimas calamidades e guerras que nós estamos vivendo agora, é tudo construído, tudo estimulado, tudo financiado justamente pelos Estados Unidos, que é filho da Inglaterra. Né? Todos os conflitos mundiais, todas as diferenças violentas, raciais, ideológicas, tudo isso foi fomentado, construído, financiado pelos Estados Unidos. Né? Sem contar o financiamento dos Estados Unidos em termos de medicamento, né? Em termos de picadinha, etc. Tudo tem origem americana. Né? Que é exatamente uma continuidade, né? Dos ingleses. Enfim, é uma lástima isso aqui. Mas ainda bem que Santa Teresa não viveu nada disso, né? Nem sei se ela previu isso, mas enfim, no tempo dela não tinha essas coisas, não. Então, mais alguma observação? Comentário? Professor, o Márcio falou da questão da vida dura, né? E isso tem me chamado muita atenção, né? Santa Teresa enfrenta adversidades assim inimagináveis, né? E uma debilidade física grande, ela sofria, né, de doenças. E a gente sempre tenta trazer isso um pouco para a nossa situação atual e sempre fazendo uma correlação assim, né, dessa dureza da vida, né, no tempo, né, deles e algumas facilidades que a gente tem agora, e a gente tem uma tendência a perguntar por que Deus deu tanta tribulação para ela e como é que eles aguentavam isso, imagina pé descalço na neve e tudo mais. E eu estava pensando esses dias e eu, assim, lembrei de uma proporção que tem que ser dada em relação a isso, que acho que qualquer pessoa experimenta isso na própria vida, que é ver como que, às vezes, a gente assume algum encargo
que, em princípio, nós vemos assim muito difícil, que vai nos fazer, a gente não vai aguentar nem nada, mas quando você o assume e vai trabalhando, aquilo se incorpora na sua vida de forma que ele não é nem peso mais. E às vezes a gente olha para trás e fala, mas aquilo que eu achava que podia ser até uma, digamos assim, uma forma de Deus nos olhar com mais benevolência, a gente pensa assim, que nada está tão fácil para a gente, então essa proporção ela é muito necessária, não é? Porque no tempo, eu creio assim, que as medidas de Deus são sempre as mesmas. Ele não muda essas medidas, né? Ele não muda as leis, ele não muda as medidas, e não muda as provas. Então, assim, cada coisa colocada no seu tempo, ela tem a sua proporção. Ontem eu estava pensando nisso, eu lembrei de um caso tão interessante, quando eu e Renato, a gente era recém-casado, e a gente estava saindo da nossa casa, a gente morava num prédio, né? E a gente estava saindo na garagem, e eu já tinha reparado, era um bairro que era aquele Buritis, recém-construído, não tinha nada lá. Eu já tinha reparado que numa determinada rua, Renato também já tinha reparado isso, tinha um carroceiro que sempre subia a rua carregando uma carroça de ferro, ferro velho, ferro muito pesado, né, professor? Não é jornal, não é outras coisas, é ferro. Ele era uma pessoa, uma figura muito interessante e nos fazia lembrar aquele Don Quixote de La Mancha, que era muito magro, aquela cara chupada, e subia envergado e puxando aquela carroça. E nesse dia, exatamente nesse dia, ocorreu que a gente estava saindo da garagem e ele veio, ele atravessou na nossa frente, empurrando a carroça, mas com tanto esforço, com tanto vagar, que o impulso do Renato foi descer do carro. Ele não viu o Renato desceu, ele foi para trás da carroça e deu um empuxo, ajudando ele a subir. E eu fiquei assim, muito interessante. A reação dele foi de reclamar. Ele teve um desgosto, sabe? Ele não pensou assim, ai, que bom, tem alguém me ajudando. Não, ele teve um desgosto, ele teve uma reação assim. Por quê? Porque o Renato, na verdade, quando aliviou o peso dele, tirou dele o ritmo, tirou a força, o empuxo que ele vinha fazendo. Esmoreceu ele. Então, isso para mim ficou tão marcado, assim, como um exemplo, assim. Daí tiram-se várias coisas, né? Mas aquela carga não era pesada para aquele homem que fazia aquilo. E o que nós que vamos empurrar essa carroça, nós estamos pensando em quê? Bom, em primeiro lugar é para desocupar o caminho para a gente passar, né? Não vamos ser aqui bobocas, ficar falando, ai, como nós somos bons. Lógico que tem isso. Mas, no segundo lugar, existe essa doença moderna de sofrer com sofrimento que não é do outro, é nosso. A gente que introjeta um sentimento falso que a gente vê no outro, né? Exatamente. O sofrimento é nosso, não é do outro. Né? Então a gente morre de pena disso, morre de pena daquilo. A gente está sempre com esses discursinhos, né, de pobreza, essa falsidade marxista, né? A gente tem pena da gente se a gente tivesse naquela condição. Exatamente. A gente tem horror, né, do sofrimento, da pobreza, daquela coisa toda. Mas de qualquer forma, foi uma visão assim bem interessante. Muito interessante mesmo. Não é? Muito interessante. Aquela carga não era carga para ele, era carga para nós. Para ele não era. Né? Pois um homem muito digno, carroceiro, e como vários que tem na cidade, que edificam a própria vida. Né? Com o trabalho, como conseguem. Isso mesmo.
Muito boa a história. Realmente. E nós aqui nessa vidinha miserável nossa de conforto e de travesseirinhos de pena de ganso, encostado em tudo quanto é lugar. Muito bom. Alguém tem mais alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos aqui na página 406. Voltaremos à leitura na sexta, né? E se Deus quiser, não é isso? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, uma santa festa de todos os santos e de finados, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.